Este programa contém spoilers sobre um livro lançado em 1979 chamado The Dead Zone, traduzido como Zona Morta por aqui. Nosso principal interesse em Stephen King é entendê-lo como um escritor de horror que construiu o próprio universo. Sua estreia no mercado editorial se deu com um livro chamado Carrie a Estranha, 1975, que trata de uma garota isolada de seus colegas na escola em função de poderes psíquicos que ela vai manifestando. Nesse caso são poderes telecinéticos. Ela move e altera a matéria com a força da sua mente. Zona Morta, poderes psíquicos voltam, só que numa chave diferente. É como se em cada livro o autor estivesse dando continuidade a uma realidade alternativa construída por ele mesmo. Então, como Stephen King é o escritor de horror vivo mais prolífico que existe, ele tem 65 romances, mais uns 200 contos, essa realidade construída é vasta, ela é muito complexa já. Você, como leitor, se perde fácil nela, e em partes o prazer da leitura dos seus livros vem da familiarização com cada aspecto sobrenatural, com cada nome de cidade ou de serial killer que transita por esse universo. Então, o Estrangulador de Castle Rock, que aparece no livro de que falamos hoje, em um livro posterior como It, já é uma espécie de lenda urbana muito distante, só que assusta criancinhas. Então, quanto mais você lê, mais vai conhecendo esse mundo. Para melhorar as coisas, quase tudo de Stephen King se passa no seu estado natal, que é o Maine, localizado na costa leste dos Estados Unidos, lá em cima, quase no Canadá. Esse é um estado coberto por florestas congeladas e cada vez mais despovoado. No último episódio eu falei um bocado sobre isso e como a cidade fictícia de Castle Rock virou, nesse cenário, uma espécie de coração pulsante de toda a loucura e crueldade do mundo. Zona Morta é um livro muito especial, porque nele o King está começando a sua carreira ainda, e já que ele se prova como um escritor de horror pouco habitual, ele transita por diferentes tipos de horror, vamos dizer. Até mais ou menos a página 200 do livro, você o lê e acha que está ali no livro de fantasia, e depois um livro sobre dilemas políticos de um Estados Unidos sucumbindo ao fascismo. São quase dois livros diferentes, mas interligados. Eu vou tirar a primeira parte dessa apresentação para falar de uma seção gigantesca chamada A Roda da Fortuna. Ela cobre dos capítulos 1 ao 16. E ali a personagem principal é um cara chamado Johnny Smith, que é um jovem professor de Cleves Mill, uma cidade no Maine, que ali cresceu e sofreu 2 acidentes que alteraram sua vida. O primeiro ocorre quando ele tem só 6 anos de idade. Ele está andando de patins sobre um lago congelado, as crianças maiores estão por ali jogando hóquei de gelo, e aqui a gente está em 1953. O Johnny vai se mostrar para uma coleguinha e patinar de costas, e ele acaba entrando no ringue de hóquei. O menino mais velho não o vê, eles batem com tudo, um na cabeça do outro. E o Johnny fica desacordado por um tempo, depois volta e fica tudo bem. Só que décadas mais tarde, o Johnny volta a sofrer um acidente, dessa vez um acidente de carro, e ele entra em coma aqui. E a gente está já em 1970. Entre esses 2 períodos, Johnny Smith tem uma espécie de transe em que ele consegue embaralhar o tempo. É como se ele conseguisse transitar entre passado e futuro e ter uma visão privilegiada da realidade onde nós, pessoas normais, estamos trancados. Então, na infância, diz a narrativa, ele tem só alguns palpites. Então, ele saberia o que iria tocar em seguida no rádio antes de o DJ tocar essa música, esse tipo de coisa. Está no prefácio. E essa é a sua espécie de dom e maldição psíquica, igualzinho no caso de Carrie a Estranha, que se revela quando ele está numa espécie de circo itinerante de cidade pequena e tenta a sorte apostando na roda da fortuna. Então isso é tipo um brinquedo, que o funcionário roda uma roleta cheia de números. Se você acerta o número escolhido, o dinheiro apostado é multiplicado por esse cara, senão você perde tudo que você apostou. E o Johnny começa a ganhar, e ganhar, e ganhar, uma vez atrás da outra, e ele leva o maluco do circo à falência. Então nem ele, nem ninguém no seu entorno sabe o que está acontecendo. É como se os poderes psíquicos que ele ainda nem sabe ter
funcionassem como um truque para burlar um dado da realidade que gera as nossas maiores ansiedades antes de tudo. A gente vive uma constante incerteza perante o futuro e perde tempo até demais na vida, investindo tempo em trabalhos errados, gastando tempo com gente que não vale a pena, tentando aprender coisas muito difíceis para nossas cabeças. E o Johnny é uma figura especial porque ele é um cara para quem as coisas estão sempre dando certo. Ele está iniciando um namoro com uma guria que acabou de sair de um relacionamento com um cara todo errado e ela gosta de fato desse Johnny. Ela até estranha que existe uma pessoa tão boa, tão pacífica interessada nela. O Johnny tem um relacionamento perfeito com seus pais também, o Herb e a Vera. Ele é sugestivamente um tipo de filho ideal, que já deveria ter saído da casa dos pais, mas vive com eles como filho único em um tipo de harmonia que não é tão comum se ver entre filhos adultos e pais envelhecidos. Então ele chama esse Herb de Daddy ainda, de papai, né? Um negócio infantil que era incomum na cultura norte-americana dos anos 70. No Brasil mesmo, nessa época, você chamava seu pai de senhor, baixava a cabeça, sua mãe de senhora, baixava a cabeça, e não existia muita intimidade entre gerações. Era uma cultura muito diferente no fundo. Como regra geral, família era um sistema hierárquico mais do que era um sistema afetivo. Então, existe algo de forçado nesse retrato que Stephen King está fazendo, embora ele seja um retrato possível. Quando o Stephen King estiver construindo um cenário em que as coisas estão dando certo demais, saiba, vai ser para destruí-lo logo em seguida. E é o que acontece aqui. Tem também um bocado de política americana em Zona Morta. Ela remete a um evento que marcou a identidade daquela geração que vai dos beatniks e dos hippies lá nos anos 60 até a nova esquerda dos anos 70. E o Stephen King, pois bem, é um rebento dessa geração, como são outras figuras famosas como George Carlin, como Hunter S. Thompson. E desde então ele nunca alterou o seu ódio por Nixon, por Reagan e por Ford, pelos conservadores em geral, pela Guerra do Vietnã e demais guerras de interferência que os Estados Unidos fazem ainda em países que não decidem cooperar com seus planos para o mundo. Então, um lance rápido aqui sobre a política e Stephen King. Tem gente que não gosta desse papo, dane-se se não gostar. Todas as adaptações para TV que eu vi de Zona Morta, inclusive, cortam os diálogos do Johnny e da sua namorada Sarah sobre a vida política do país. E, na minha opinião, fazer isso é mutilar os livros de Stephen King. Que a dimensão política será aquela que, afinal, vai fazer essa historieta relativamente inocente de um cara legal que é dotado de poderes psíquicos virar um romance de investigação primeiro, isso na passagem para o capítulo 17, e depois um romance de assassinato político. Então, adiantando as coisas bem. Uma vez que o Johnny aceita que tem o poder de ver o futuro, ele chega no momento e ele começa a ajudar a polícia e ajuda a capturar o estrangulador de Castle Rock. E ele vai então para um comício de um candidato ao Senado de quem ele tem certa desconfiança, porque ele vê que o cara é demagogo demais, ele é malucado demais nos seus papos. Uma vez que ele consegue dar a mão para esse candidato, ele tem um novo transe e ele consegue prever que esse cara vai ser o próximo Adolf Hitler e seu ato final será provocar uma guerra nuclear que acabará com a humanidade. Então, naquela época de Guerra Fria, essa era uma ameaça que ainda estava no ar. Existia uma grande paranoia que rondava toda eleição para presidente nos Estados Unidos e também toda a mudança de poder dentro da União Soviética, que era a seguinte: será que o próximo líder que vem aí vai ser pirado bastante para iniciar a guerra nuclear já instalada entre o bloco capitalista e o bloco comunista? No universo de Stephen King, o Johnny é o único que tem a resposta para isso. E nesse momento, o seu dom vira uma maldição, porque ele se torna um escravo de seu poder psíquico e se vê confrontado pelo dilema moral de que tem que matar um homem que mal conhece antes que ele se torne o presidente dos Estados Unidos, porque ele sabe o que esse cara vai fazer. Então vocês notam que o King está fazendo com o registro de horror? Não espere uma história de monstros aqui. Mesmo a história do estrangulador de Castle Rock, que é algo que se espera num livro de terror, ela é muito breve nesse livro. O horror aqui, na verdade, é o horror da psicologia humana,
dos dilemas morais que estragam nossas noites de sono e mudam a nossa vida, geralmente para pior. A Roda da Fortuna, que dá o título a essa primeira parte, é uma alegoria bem antiga na cultura indo-europeia, que mostra o destino como uma roda imensa que nos leva conforme se move. Então, se você está vivendo o melhor da sua vida em dado momento, saiba que a qualquer momento a roda do destino pode continuar rodando e você logo se verá na lama. Então, tem um tragediógrafo romano do século II que tem um nome ridículo, que é Pacúvio, que escreveu o seguinte sobre a roda da fortuna. Vou citar. Os filósofos dizem que a fortuna é insana, cega, estúpida. Ensinam que está postada sobre uma rocha esférica e rolante. E dizem, para onde for que o acaso rolar a rocha, ali a fortuna cairá. Por isso repetem, ela é cega, pois não enxerga para onde vai. E também dizem que ela é louca, pois é terrível, incerta, instável. E ela é estúpida, incapaz de distinguir o que é digno do indigno. Então a roda da fortuna não é só uma atração de circo como a cena inicial do livro mostra. Ela é um grande símbolo resgatado pelo autor para apontar para o destino do Johnny. É um portador de dom psíquico e de uma boa índole. Então vamos manter isso em mente. Johnny é uma figura trágica clássica em um cenário de Guerra Fria, dos protestos contra a Guerra do Vietnã e de uma guinada antidemocrática dos Estados Unidos no final dos anos 70. O país estava indo para um caminho esquisito e o Stephen King propõe um universo em que ele se pergunta: será que a gente precisa de um cara bem intencionado que consegue ler o futuro para impedir que alguma merda aconteça? O que aconteceria se esse cara existisse e tomasse para si a tarefa de assassinar o próximo líder fascista do mundo? Esse é possivelmente o ponto de partida para a escrita de Zona Morta. Mas vamos voltar. Agora a gente fala sobre as cenas iniciais, sobre a namorada do Johnny, chamada Sarah. Na noite que o casal vai para esse círculo itinerante em Cleves Mills, ela come um cachorro-quente meio passado e ela tem uma diarreia explosiva. Ela tá quase delirando com intoxicação alimentar, louca para achar um banheiro, enquanto o Johnny tá justamente naquele momento de transe, ganhando uma partida atrás da outra na roda da fortuna. E parte do suspense e do humor da cena vem disso também. Porque o cara tá descobrindo que tem um poder psíquico e ganhando mais dinheiro que jamais ganhou na vida, enquanto a namorada está passando mal. Então tudo pra ela é confuso nesse momento também. No final das contas, ela vomita no estacionamento e o Johnny a leva pra casa no seu carro. E ele cuida dela por um tempo e depois decide pegar um táxi até a sua própria casa. Já tá tarde e começa a chover, inclusive. Uma vez que chega o táxi, ocorre uma conversa muito interessante, que representa um conflito entre aquele mundo de harmonia do Johnny e um mundo hostil de um taxista reacionário até os ossos que não para de reclamar da vida. E esse é o começo para a virada do romance. Que diabos tem de errado com essa garotada final? Diz o taxista. Bem, eles engoliram um cachorro-quente estragado chamado Guerra do Vietnã, e isso os deixou com intoxicação alimentar. Um cara chamado Lyndon Johnson que lhes vendeu. Então, veja bem, eles foram até um outro cara e disseram: Jesus Cristo, meu senhor, eu estou passando mal pra caramba com isso. E esse outro cara, seu nome era Nixon, disse: eu sei como consertar isso, coma mais alguns cachorros quentes. E é isso que está de errado com a juventude americana. Isso é uma citação do capítulo 2, seção 2. Desse canal tem um episódio de 1 hora sobre a história da Guerra do Vietnã e como ela conseguiu revoltar a população dos Estados Unidos inteira, né, independentemente do lado político que as pessoas tivessem, justamente na altura do governo Nixon. Eu não vou repetir o conteúdo dele aqui, mas eu deixo o link no card. Esse taxista tá falando e ele não presta atenção em um outro carro que tá vindo na contramão. E seu carro então capota várias vezes, pega fogo. Os tripulantes do outro veículo morrem na hora, o próprio taxista não sobrevive e o Johnny é levado todo quebrado para o hospital, entrando em um coma, do qual ele não sairá pelos próximos 5 anos. Nesse meio tempo, Johnny vive em uma zona especial.
algo alheio à temporalidade da vida. É aqui que vai começar a surgir a ideia de zona morta. O narrador deixa uma descrição bem extensa dessa esfera de sonho, da qual ele vai se aproveitar em outros livros também sobre psiquismo, principalmente insônia. Eu recomendo que vocês leiam esses trechos. Quando o Johnny volta, ele está deitado no mesmo quarto de um velho. E esse velho tem presentes, tem flores, desejando que ele melhore logo, mas o Johnny vê ao seu redor e não tem nada para ele. Tem uma foto envelhecida cujas bordas já estão entortando por causa do efeito do tempo. E aos poucos ele vai se tocando que ele está desapagado há muito tempo. E a gente fica sabendo que os seus pais se endividaram até os ossos para mantê-lo no hospital por todo esse tempo e chegam a perder as esperanças de que um dia ele voltaria. A própria Sarah se aproxima da família de Johnny por um instante, começa a ser criticada demais pela mãe dele e enfrenta um dilema real de pessoas próximas a pacientes de coma. Ela lê um bocado sobre ferimentos na cabeça, comas e danos cerebrais. Nada que soasse exatamente encorajador. Ela ficou sabendo do caso de uma garota numa pequena cidade de Maryland que ficou em coma por 6 anos. Ficou sabendo do caso de um jovem de Liverpool, na Inglaterra, que foi atingido por um gancho enquanto trabalhava nas docas e permaneceu em coma por 14 anos antes de morrer. Pouco a pouco, esse jovem musculoso estivador cortou seus laços com o mundo. Ele foi definhando, perdendo o cabelo, os nervos ópticos degeneraram a ponto de virar um mingau de aveia atrás de seus olhos fechados. O corpo foi se retraindo gradualmente para uma posição fetal, conforme seus ligamentos encurtavam. Ele havia revertido o tempo, se tornado um feto mais uma vez, nadando nas águas placentárias do coma enquanto seu cérebro degenerava. Uma autópsia após sua morte mostrou que as dobras e convoluções do seu cérebro haviam amolecido, deixando os lobos frontal e pré-frontal quase totalmente lisos e ocos. Isso é prosa bem escrita pra caralho. Existe aqui um horror dos fenômenos da vida, da biologia humana mesmo. E uma vez que o confronta, a Sarah acaba tocando a própria vida e deixando o Johnny de lado. Ela se casa com outro cara, um advogado com pretensões de se eleger ao Partido Republicano, e tem um filho. E a Vera Smith, que é a mãe do Johnny, vira uma figura intrigante aqui. O seu confronto com esse mesmo horror do coma a deixa cada vez mais pirada. Ela é um caso de uma pessoa que não consegue tocar a própria vida. Em uma conversa a respeito do estado mental dessa mulher, o marido comenta: "Bem", Herb diz desconfortavelmente, "alguns dos grupos com os quais ela se corresponde acreditam que Deus virá para os fiéis em discos voadores. Levará todos eles aos céus em discos voadores, melhor dizendo. Essas seitas provaram, pelo menos para si mesmas, que o céu está em algum lugar na constelação de Orion. E não me pergunte como eles provaram isso. A Vera poderia lhe dizer. Pois é, Sarah, isso tudo é um pouco difícil para mim." Está no capítulo 3, seção 6. E depois, no capítulo 5, seção 5, vocês vão ver mais maluquices do tipo. E cada vez mais ela começa a cair em papo maluco de cultistas. E a antiga vida de harmonia dessa família desaparece uma vez que o Johnny sai de jogo, portanto. A mãe não para de gastar dinheiro deles com esses grupos e azucrinar todo mundo sobre o fato de o filho estar em coma por culpa de algum pecado da cidade. Aí o Herb se irrita, mas lhe dá suporte médico e mesmo suporte moral. Em dado momento, a Vera para de tomar seus remédios e tenta vender a casa da família para doar o dinheiro para um culto de fim de mundo. É nesse momento de crise deflagrada que o Johnny desperta do coma. Parte da tarefa do Johnny é tentar reconstruir a sua vida perfeita do passado. E a gente sabe, ele não vai conseguir fazer isso. Em partes porque o seu dom de psiquismo agora é algo constante. Ele descobre isso encostando numa enfermeira por acidente e ele entra numa espécie de transe. Nesse transe ele enxerga a casa da mulher pegando fogo e começa a se esgoelar para que ela ligue para os bombeiros e salve o que resta ainda na casa. E de fato é o que ele tinha dito, a casa estava pegando fogo e seu alerta faz com que ela evite que o pior aconteça.
Em seguida, ele encosta no diretor do hospital e ele enxerga a cena em que esse diretor, ainda pequeno, está fugindo da Polônia invadida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, e ele consegue descobrir e revelar que a mãe do cara não ficou lá e morreu. Mais tarde também ela conseguiu se salvar. Ele diz que ela migrou para a Califórnia e mudou de nome. E o médico, confuso com essa informação, consegue confirmar essa história. Realmente a mãe continua existindo sob um outro nome. Então o Johnny vira uma espécie de celebridade local, mas logo surgem conflitos, porque outros médiums e charlatões enxergam no Johnny uma ameaça à sua carreira e destroem a imagem do cara junto à equipe editorial de uma revista de grande circulação chamada Inside View. E o Johnny começa a receber cartas ameaçadoras sem parar. Uma pessoa até diz que o incêndio que ele impediu de consumir a casa da enfermeira, na verdade foi criado por ele. Ele a incendiou com a sua mente, igualzinho naquele livro Carrie, diz essa pessoa. Está no capítulo 23, seção 6. Então esse, é claro, é Stephen King fazendo propaganda da sua primeira obra de sucesso, Carrie a Estranha, mas é também ele conectando as realidades paralelas que ele está construindo de livro a livro. Temos aqui o começo de um projeto coordenado que não acabou até hoje, 2024. Então Johnny, portanto, está vivendo em um mundo de gente mesquinha, que não se importa com a verdade que ele tem a contar sobre o futuro do mundo ou sobre os segredos mais transfiguradores de suas vidas. As pessoas, no fundo, não dariam conta de aceitar a verdade sobre suas vidas. Essa parece ser uma constatação a que ele chega sem muito esforço lá na altura do capítulo 14. Quando alguém menciona algo sobre ele ter um dom e ser abençoado, a partir desse momento, ele explode. Ele vai dizer o seguinte: claro, isso mesmo, Deus é um príncipe de verdade. Ele me atirou no para-brisa de um táxi, quebrou minhas pernas, me deixou uns 5 anos em coma e 3 pessoas morreram. A garota que eu amava se casou. Ela teve um filho que deveria ser meu, com um advogado que está se esforçando para chegar a Washington e ajudar a administrar aquele enorme trem elétrico. Se eu fico de pé por mais de 2 horas seguidas, parece que alguém pegou uma farpa imensa e enfiou direto na minha perna, estocando até as minhas bolas. Deus é gente fina mesmo. Esse é o capítulo 16, seção 4. Mais pra frente ele continua. De repente, Johnny se viu desejando a morte. Se esse talento era um presente de Deus, então Deus era um lunático perigoso que deveria ser interrompido. Amém. Capítulo 26, seção 7. Vou falar de paralelos com a história de Washington Irving, chamada Rip Van Winkle. O Johnny é professor de literatura. Ele menciona o fato irônico de ter ensinado sobre o escritor de Nova York chamado Washington Irving logo antes de entrar em coma. Quem conhece literatura dos Estados Unidos um pouco sabe que o Irving foi um pioneiro do romantismo naquele país, e ele lançou um conto magnífico chamado Rip Van Winkle em 1819. E esse conto hoje constitui o folclore da Nova Inglaterra. Ele é parte da cultura popular interna mesmo dos Estados Unidos. Ele é ambientado no país do pré-guerra revolucionária. Então a gente tem esse tal de Rip, que é um cara preguiçoso que habita uma pequena vila no sopé das montanhas de Catskill, em Nova York. Ele tem uma esposa reclamona e ele não gosta muito de trabalhar. Então, para escapar da irritação da sua vida doméstica, ele decide vaguear pelas montanhas e certa vez ele encontra uns duendes misteriosos jogando boliche. E eles lhe oferecem uma bebida misteriosa, ele toma, fica bebaço e adormece. E ele acorda só 20 anos depois, tendo dormido durante toda a Revolução Americana. Ou seja, ele dorme ainda numa colônia monarquista da Grã-Bretanha e acorda num país independente. E ao retornar até sua vila, o Rip descobre que tudo mudou. Sua esposa morreu, seus filhos já cresceram e a vila está cheia de novas figuras. E o mais impressionante para ele é como o cenário político mudou. Porque o retrato do rei George III, que ficava na taverna onde ele ia beber, foi substituído por um retrato de George Washington. E o Rip, confuso, tem que se acostumar com novos nomes, novas formas de lidar com o governo e sociedade. A ignorância do Rip sobre a Revolução reflete a crítica tanto à apatia
quanto ao conservadorismo de alguns americanos na época, porque ela sugere que algumas pessoas resistem à mudança ou não têm consciência do impacto de lutas travadas coletivamente. Tem gente que parece que é contra o desenvolvimento saudável da própria sociedade por motivos de comodismo, vai sugerir o autor. E eles todos são Rip Van Winkles à sua própria maneira. Esse virou inclusive um termo muito comum naquele país em debates políticos, mesmo em conversa de mesa de famílias. Então saca aquela avó que parou no tempo e faz um comentário racista escroto em plenos 2024? É ela quem você educadamente interrompe e chama de Rip Van Winkle. E o poder de Washington Irving foi escrever uma história magnífica de um ponto de vista literário e criar também um conceito operativo nos debates do seu país até os dias de hoje. E o Stephen King está dialogando com ele através da figura de Johnny. Lembremos que Johnny é um cara atualizado em política, interessado em justiça social e tudo mais. E ele tem medo de virar uma espécie de dinossauro por ter perdido a fase de maior politização da juventude estadunidense. A fase que vai do feminismo da segunda onda com Gloria Steinem, a Bella Abzug e a Betty Friedan, até os movimentos de direitos civis, com Martin Luther King Jr., com Malcolm X, com os Black Panthers. Ele acorda e ele descobre que Jimi Hendrix morreu, que Janis Joplin morreu, que Jim Morrison morreu. Seus heróis de juventude, tanto no campo da política quanto da música, todos morreram de alguma forma. Aquela foi uma época de revolta, de participação ativa da população na vida pública do país, ao mesmo tempo que os governos todos eram ultraconservadores. Era o governo que foi de Nixon até Ford. Então a grande lição de Rip Van Winkle para os tempos de Stephen King é que há uma desconexão do envolvimento político individual e conquistas sociais. Embora governos e sistemas mudem o tempo todo, a vida de pessoas comuns podem permanecer em grande parte inalteradas se não existe uma mobilização, se não existe uma criação de uma cultura de conscientização política. Elas podem se entupir de Netflix e cultura de massa e ignorar questões que importam para elas, sua comunidade no fundo. Geralmente é o que acontece em democracias atuais. Então existe uma cultura de absenteísmo dos cidadãos que dá espaço para políticos e autoridades fazerem mais merda que deviam e saírem impunes. Essa é uma questão cultural que perturba o Stephen King desde então. Ele está a todo momento na mídia falando sobre isso. Ele escreveu mais de um livro a respeito, e o maior deles chama 22 de novembro de 1963. Se der tempo eu falo a respeito dele no próximo episódio. Então, para fechar essa parte, o Johnny, que é o telepata involuntário, logo chega à conclusão de que ele pode fazer mais diferença do que qualquer pessoa nesse sentido. Não só como educador que ele é, mas também como alguém que tem acesso aos bastidores da temporalidade, que lê o futuro e o passado oculto. E é nesse momento que ele decide ajudar a livrar Castle Rock de um serial killer e depois de um genocida. George Bannerman e o estrangulador de Castle Rock. Há um estrangulador à solta em uma cidade não muito perto dali chamada Castle Rock. A mesma Castle Rock que a gente sabe de outros programas, que é um lugar todo errado. Um policial chamado George Bannerman contata esse Johnny e marca um encontro com ele no meio da estrada. Ele ouviu falar de seu talento nos jornais, ele sabe que ele enxerga mais do que as outras pessoas e ele oferece a chance de Johnny usar o seu dom para o bem. Identificar e localizar um estrangulador serial que acabou de estuprar e assassinar uma garota de 9 anos e livrar o mundo desse tipo de pervertido. E como adiantei, o Johnny está justamente nesse momento de dilemas pessoais e ele acaba aceitando, com certa relutância, mas aceita, tudo para não virar uma espécie de Rip Van Winkle. Aquela é uma questão de consciência para ele. A mãe não lhe para dizer que ele tem um dom divino e que poderá prever a volta de Cristo. E ele concorda em partes. Ele realmente pode transformar aquele dom para perseguir quem merece ser perseguido nesse mundo e livrar o mundo de parte do seu mal. E a seção 1 do romance, chamada Roda da Fortuna, termina aqui e abre uma porção de possibilidades inéditas para a história que está sendo traçada. Essas são mais ou menos 300 páginas de suspense muito bem construídas. Existe uma série chamada The Dead Zone, de 2002, com 6 temporadas.
É uma série imensa, com 80 episódios ao todo. E ela retrata tudo que eu contei até aqui só nos 2 primeiros episódios. Ela nem fala sobre a mãe do Johnny, essa cultista doida Vera Smith. Ela nem toca no assunto da política, nas tensões dos Estados Unidos da época. Ela inverte nomes, inverte eventos. Há também o filme do David Cronenberg, por mais bem produzido que seja, faz algo bem parecido. Então, fãs de suspense, vocês vão ter que ler essa obra-prima para ter acesso direto ao gênio de Stephen King. Toda a tentativa de adaptar ela foi um fracasso. No próximo episódio eu fecho as 200 páginas restantes. Eu ainda tenho que explicar melhor o conceito de zona morta e como ele muda durante o romance. Eu trato do caso do estrangulador de Castle Rock, da presença maldita da cidade na vida de Johnny Smith e falo sobre o dever de se assassinar um fascista. Até a próxima.